Glória a Deus, saúde a amada igreja na paz do Senhor, amém? Uma alegria estar aqui na casa do Senhor. Quarta-feira eu não pude vir, estava impossibilitado, mas eu creio, eu assisti um pouquinho o testemunho, foi muito forte. Eu creio que todos nós temos um testemunho muito forte, né? A irmã Francisca contou o testemunho dela aqui, foi forte, e todos nós temos testemunho glorioso para contar. Eu estou muito feliz com Jesus. Quem está feliz com Jesus? Aleluia, eu estou muito feliz com Jesus porque Ele é bom, sua misericórdia dura para sempre, né? Esta semana eu sofri um pequeno acidente, mas por conta da ignorância, da brutalidade, né, da gente, né? Aquele cabo macho pega uma marretona de 5 kg e mete na parede, né? Minha força foi grande demais, a marreta passou direto, impressou minha mão na parede e ó, o resultado. Glória. E a gente paralisa, porque está naquele pique, né, na obra e agora tem que chamar mais uma pessoa para ajudar, para ver se termina logo, porque a empresa está parada, agora está fechada para reforma. Glória a Deus. Mas tudo é bênção, alegria estar na presença do Senhor. E quem crê que quando você veio com Jesus e trouxe Jesus no seu coração para esse lugar. Aleluia. Porque a gente tem aquela mentalidade assim, vamos para o culto e vamos começar a clamar. Deus desce, o Espírito Santo, Senhor, que a Tua presença venha sobre nós, esse lugar. Nossa mentalidade tem que mudar. O Senhor já está em mim, Jesus veio comigo, aleluia. E Jesus veio com cada um, e quando nós chegamos aqui, quando entramos em comunhão, a glória do Senhor começa a se manifestar, aleluia. Eu creio nisso de todo o coração. São coisas que a gente vai colocando na nossa mente e chegamos aqui, começamos a orar para que Deus apareça, para que Deus se apresente, para que Deus, né, venha manifestar a sua glória. E aí, como diz o irmão, a única pessoa precisando se converter aqui é Deus, né? E se manifestar, porque nós precisamos clamar a Ele e tal, se converta ao nosso culto, para que o nosso culto seja um culto bom, né? Aquela coisa toda. Quando na verdade, quando nós nos reunimos, saímos de casa, já saímos com o coração cheio de amor, cheio de desejo de manifestar Deus no culto. E quando nos reunimos, formamos aquela brasa, né? Aquela fogueira. Não é a brasa, é a fogueira, né? Porque muitos pauzinhos formam uma fogueira, né? Assim. E aí a glória do Senhor se manifesta, e aí nós precisamos de dizer, Senhor, aí nós precisamos o quê? Louvar a Deus, não para que Deus venha. E louvar a Deus porque a sua presença ela é real, ela é visível, ela é palpável para nós, os que cremos, e a glória do Senhor está no nosso meio. Então não vai ter culto ruim nunca, né? Glória a Deus. Não vai ter culto ruim nunca, glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar com os irmãos uma coisa que Deus já vem ministrando no meu coração, que é propício para a época que nós estamos vivendo, e nós precisamos quebrar alguns paradigmas que foi gerado no nosso coração como cristãos, como igreja do Senhor, e foi gerado alguns paradigmas, e esses paradigmas têm que ser quebrados nesse aspecto. E o Senhor nesses últimos tempos tem aberto os meus olhos, não num sentido sectarista, partidário, nada disso não, mas numa visão maior, e na visão maior da nossa missão como filho de Deus, nosso propósito como filhos de Deus, que precisamos entrar nessa batalha sem se omitir, como alguém já hoje me disse, né? A minha confiança é somente no Senhor. Não tenha dúvida disso. Mas acontece que o Senhor nos deu algo. E nós precisamos, como filhos de Deus, assumir a nossa responsabilidade. Entenda, assumir a nossa responsabilidade. E devido o ser humano, cada um tem um pensamento, como disse alguém, cada pessoa tem uma cabeça, cada cabeça é um mundo. E nós precisamos entender uma coisa, apesar de cada um de nós termos visões diferentes, pensamentos diferentes, desejar coisas diferentes, nós temos que entender que nós saímos do mesmo Pai, aleluia. E todos nós, apesar das nossas diferenças, nós precisamos estar em concordância, em comunhão,
desejando apenas conhecer a vontade do nosso Pai. Aleluia. Uma pessoa que não ia ler o texto, vamos ler o texto. Gênesis capítulo 1, aleluia. E é importante nós entendermos, porque nós temos falado aqui muito sobre identidade, sobre paternidade, sobre estes assuntos que são tremendamente importantes. Por quê? Porque o mundo tem se tornado muito humanista e a nossa vida tem se tornado uma espécie de centro da nossa própria existência, e nós temos tentado desviar a nossa mente e colocar a nossa mente, o nosso coração nas coisas que são eternas, nas coisas que são invisíveis, porque isso é o que importa. Gênesis capítulo 1, né? Capítulo 1 de Gênesis, versículo 26 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai. Aleluia, diga aí, frutificai. Aleluia. Multiplicai-vos. Aleluia. E enchei a terra e sujeitai-a e a dominai-a. Dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado, diga assim, eis que vos tenho dado toda erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á por mantimento. E a todo animal da terra, e a toda árvore do céu, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será por mantimento. E assim foi. Aleluia. Podeis assentar, queridos. Os irmãos estão entendendo aqui, puderam perceber, olhando por esse prisma, aqui a criação de Deus, quando Deus propôs no seu coração criar o homem. E o que o Senhor determinou que ele deveria fazer. A gente podia dizer, nós temos falado sobre missão, sobre propósito dos filhos de Deus. Mas na verdade nós vemos aqui que o propósito era do próprio Deus, né? Deus criou o homem com um propósito, né? De cumprir o seu próprio propósito. Ou seja, o propósito era de Deus. Nós estamos aqui cumprindo o propósito de Deus e não o nosso propósito. O propósito é de Deus. E nós observamos aqui que o Senhor fez o homem e criou todas as condições para que ele viesse a cumprir a sua missão, que era a vontade de Deus. Quando o Senhor criou o homem, disse a ele que eles deveriam frutificar e se multiplicar. Eu fico feliz falando aqui, Márcia falando a respeito dos projetos, que o Senhor tem dito que vai dar largueza. Isso é natural, né? Que a ideia é se multiplicar e é frutificar. Essa palavra, ela é um princípio daqueles que são filhos de Deus. O Senhor disse que os abençoou e disse: frutificai e multiplicai. Mas o Senhor diz: dominai sobre a terra, sobre os peixes do mar, sobre as feras, dominai sobre tudo que existe sobre a terra. O Senhor disse ao homem: dominai. Olha só que graça que o Senhor deu ao homem que ele havia criado. Deu toda a autoridade sobre a sua criação. Que poder tremendo. Mas o que nós observamos no decorrer da história, que o homem se desviou dessa palavra de Deus. É como se ele não houvesse valorizado, ele não valorizou aquilo que
que ele foi criado para ser, que era um ser dominante, um ser que foi abençoado para crescer, para se multiplicar. E aí ele esqueceu de que ele estava apenas cumprindo um propósito que era de Deus. E eles foram após as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, aquilo que estava diante dos seus olhos, que nós vemos nas Escrituras Sagradas, que a Bíblia diz que os homens começaram a crescer e a se multiplicar, ou seja, parte do projeto de Deus, crescer e multiplicar. Mas apesar deles crescerem e multiplicarem, eles se esqueceram de que o projeto de crescer e multiplicar e dominar sobre a terra teria que estar alinhado de acordo com a vontade de Deus. E nós vemos que cada um fez o que estava no seu coração para o seu próprio deleite, seguindo a sua própria vontade. E o que aconteceu foi que houve uma desordem, onde a violência predominou, ao ponto de Deus chegar e dizer assim: é chegada a hora de eu destruir todos, porque o seu coração é mau. Ele se desligou de Deus, ele se distanciou de Deus, deixou de se preocupar com a vontade de Deus. E nós cremos nisso, que o homem se desviou de Deus. No entanto, Deus encontrou um homem que foi Noé, onde o Senhor disse para ele: olha, prepara uma arca, porque eu vou destruir a terra, destruir os homens, porque os homens são maus. Eles se desviaram daquilo que eu tinha determinado para eles não querem saber de mim, eles não querem saber da minha vontade, eles só querem saber da sua própria vontade. E aconteceu o que aconteceu. As pessoas não acreditaram Noé acreditou, que nós falamos domingo passado sobre isso. Noé acreditou, começou a trabalhar e começou a falar: Deus vai destruir. Eles não creram, foi reprovado pela sua geração, mas foi os únicos que foram salvos, foram aqueles que creram na palavra de Deus. Nós pregamos domingo passado que basta uma palavra de Deus. Queridos, o que eu estou querendo falar é que o Senhor nos criou e nos deu autoridade de termos uma multiplicação, uma prosperidade que seria exponencial, mas com equilíbrio. Hoje nós vemos as pessoas falando muito em prosperidade, mas é a prosperidade naquele sentido pessoal. Eu quero estar bem, quero ser rico, quero ter dinheiro, casa, carro, para comer o que eu quero, tal, pensando mais em si. Isso não é geral, é lógico, existem muitas pessoas com o coração voltado, não é, para a obra de Deus, para o reino de Deus, com partir o pão. Isso é real. Mas nós, na nossa história, em todos os aspectos da nossa vida, se nós pensarmos que o Senhor nos criou e nos deu autoridade, e o mundo pode ser melhor a partir da minha decisão, então a nossa mente começa a mudar, a perceber que alguns posicionamentos que eu tinha antigamente a respeito de certas coisas tem que ser mudado, porque ele tem que ser quebrado, aquele paradigma que estava estabelecido, e olhar da ótica de Deus. E isso é muito tremendo. Eu estou falando com a nossa situação atual, que é, nós estamos vivendo um momento político importante, segundo alguns especialistas, um dos momentos políticos mais importantes do mundo, onde corremos um sério risco de ser mergulhado num regime comunista, onde nós teremos os nossos direitos de expressão cortados, nosso direito de liberdade cortados, onde países comunistas, até o seu celular, sua internet é controlada, você não tem liberdade, onde o seu direito de dizer que ama a Deus em todo lugar é controlado, é cortado, e muitas vezes perseguido, pessoas são presas e mortas porque confessam a Jesus, porque no Estado comunista existe alguém que é supremo. Quem é o supremo do Estado comunista? É o próprio Estado. O Estado se torna o pai do povo. O Estado se torna o salvador do povo. E qualquer coisa que queira atrapalhar essa ordem, ela é reprimida de forma cruel, sem misericórdia. E aí Deus começou a ministrar ao meu coração como é que muitos cristãos estão dormentes,
inertes, e às vezes apelando para como eu diria, até de um fanatismo religioso, dizendo a minha confiança está em Deus e não nos homens. Se nós analisarmos o texto que nós lemos, observamos que o mundo poderia ter sido uma glória desde o início, mas o povo se esqueceu da palavra de Deus, não tomou para si a palavra de Deus para viver a vontade de Deus, porque nós estamos aqui na terra não para manifestar o poder de Deus, ou para que alguém veja em nós o poder de Deus, mas que conheçam em nós a vontade de Deus. Porque as coisas de Deus foram criadas não foi para Deus demonstrar o seu poder, mas para manifestar a sua vontade. A Bíblia diz que todas as coisas foram criadas mediante o conselho da sua vontade, e não pela manifestação do seu poder. A gente podia até dizer assim, quanto poder Deus utilizou para construir todas as coisas? Porque quando nós olhamos para a Terra, para o universo, para o cosmos, nós observamos a manifestação do poder de Deus, certo? Isso é fato. Mas o Senhor criou todas essas coisas não para manifestar o seu poder, mas para revelar a sua vontade. Porque quando ele diz assim, a Bíblia diz que ele criou todas as coisas segundo a determinação, a decisão, o beneplácito da sua vontade. E agora, nós vemos em Efésios capítulo 3 de 16, que o Senhor quer que nos fortaleça através do conhecimento da sua vontade, o nosso homem interior. Se o nosso homem interior não tiver conhecimento da vontade de Deus, nós nunca manifestaremos a glória de Deus. Que quando nós conhecemos a vontade de Deus, nós manifestaremos a glória de Deus. Aleluia. Agora, quando nós ignoramos a vontade de Deus e não procuramos conhecer a sua vontade, e apenas uma demonstração de poder, e aí corremos um sério risco. Então muitas pessoas utilizam como eu diria, um radicalismo religioso, ou até bonitinho, dizer, quem toma de conta da minha vida é Deus e você não faz nada. O Senhor disse para o homem o quê? Crescei e multiplicai e enchei a terra. O homem tem uma responsabilidade. E como é que eu não quero tomar parte nessa responsabilidade e entregar isso na mão de outras pessoas? Dizer, eu não me participo disso, eu não me envolvo com isso. Amigo, a responsabilidade é dos filhos de Deus. Eu vi alguém dizendo assim, pode estar de Bolsonaro aí, um crente, muito crente. O povo está endeusando Bolsonaro. Digo, pelo amor de Jesus Cristo, Bolsonaro não é nada, ele é apenas um ícone. Ele é apenas alguém que representa alguma coisa, não é? A questão aqui é muito mais do que isso. É o Brasil, é a sua liberdade, a liberdade dos seus filhos, a liberdade dos seus netos, a liberdade do povo de Deus poder servir com alegria, com total liberdade. Muitas pessoas dizem assim, a igreja está com medo de ser perseguida. Não, o que depender de mim para contribuir para que a igreja não seja perseguida, eu vou estar atuando como filho de Deus, porque o Senhor me deu essa responsabilidade. Como pessoas iluminadas, crendo que a justiça deve ser buscada, crendo que a paz deve ser buscada, aí eu vou atrair para mim perseguição? Isso é ignorância. Então o Senhor deu ao homem uma responsabilidade: cresçam, multiplica, frutifique e encher a terra, mas de forma ordenada, de forma correta, conhecendo a sua vontade. Qual é a vontade de Deus? É que seu povo seja perseguido ou que seu povo seja obediente a Ele e seja fiel a Ele? É que o povo seja fiel. Nós vemos na história de Israel, quando o povo se voltava para Deus, o Senhor dava a eles o quê? Paz, prosperidade, riqueza. Aí quando ele se afastava da vontade de Deus, o que acontecia? Deus levantava uma nação para subjugar eles, para ver se humilhava eles, para ver se eles percebiam a incapacidade deles de se guardar diante dos seus inimigos, e tinha que clamar a alguém. Como eles não podiam resolver os seus próprios problemas e nem se livrar dos seus inimigos, então eles apelavam finalmente para o seu Deus. Aí ele se humilhava, ele chorava, ele lamentava, não é?
Mas quando eles engordavam e crescia e se enriquecia, aí eles começavam a pegar uma madeira, uma estátua, começavam os baals, né? Os baalins, e começavam a adorar a outros deuses que não foi quem enriqueceu eles, que deu paz a eles. Aí o Senhor ia levantar outra nação para subjugar eles. E assim o povo era humilhado, aí se voltava para Deus de novo. Aí então eu pergunto, qual era a vontade de Deus? Era que o povo fosse humilhado, perseguido, destruído? Ou ele esperava que o povo fosse o quê? Uma luz no meio das nações. Sempre, 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 sempre. Já pensou que glória? Você tem um filho e esse filho sempre resplandece no seu coração. A atitude deles é correta. Ele é um homem honesto, procura, né, fazer as coisas que você deseja. É uma glória sempre. O Senhor, aliás, chamou Israel com o objetivo de ele ser uma luz, um exemplo, onde as nações olhassem para Israel e vissem nele o poder de Deus. Mas eles se desviavam. Aí eles viam a vergonha do povo de Israel. Eles viam o opróbrio do povo de Israel. Aí o Senhor intervia, livrava eles de novo, porque eles se voltavam. Ou seja, era um puxa-encolhe desgraçado, né? Assim, nesse negócio, vai e vem, vai e vem. Então a igreja do Senhor hoje, por conta do que existe na política, não é? De errado, de aproveitadores, de pessoas manipuladoras, existe muito isso. Mas neste momento, eu creio que Deus tem dado consciência ao povo de Deus, e de que é um momento importantíssimo, para que nós façamos uma escolha correta, tendo em vista não o meu gosto pessoal, de pessoa X ou pessoa S. Eu não estou votando na pessoa, eu estou votando naquele que ele defende, e no projeto que ele defende, que é a nossa liberdade, o nosso voto vai determinar o que nós queremos. E eu já tenho dito, se a esquerda vencer, eu creio que o povo escolheu o governo que eles queriam. Aguarde as consequências. O Senhor governava Israel e estava tudo muito bem na época do profeta Samuel. Mas chegou um ponto que o povo disse assim: nós queremos um rei como as nações. Todo mundo tem um rei, nós não temos um rei. Aí o Senhor disse assim: porventura vocês não estão felizes que sou eu quem governo vocês? O próprio Deus governava, chamado governo teocrático. Através do profeta Samuel, Deus orientava o povo. E aí o povo disse: não, nós queremos um rei como as nações. Nós queremos copiar modelo de outras coisas. Você faz, eu vou fazer também. Você faz, eu vou também. A Maria vai com as outras, não é assim? Moisés se entristeceu muito porque sentiu o que Deus sentia. Porque Deus falou para Samuel o seguinte: o povo não está rejeitando a você não, Samuel. O povo está rejeitando a mim. A mim, como nós dissemos já outras vezes, a mim que sou fonte de águas vivas. O povo está rejeitando não é a você, Samuel, está rejeitando é a mim. E aí optou por um rei. E aí o Senhor fez ver ao povo logo as consequências de ter um rei. O que eles haveriam de pagar, o preço que eles haveriam de ser cobrado para eles, por ele ter escolhido um rei. E o Senhor fez o quê? Instituiu um rei, e foi Saul eleito rei. E nós sabemos as consequências do Saul, que não foi nada legal, nada bom. O cara começa bem, mas o coração dele estava em outras coisas. Enfim, acabou o Senhor desprezando, porque ele não estava interessado em fazer a vontade de Deus. E essa é a nossa questão hoje, aqui. O Senhor nos criou. O Senhor nos deu autoridade para dominar sobre toda a sua criação. Então, muitos males que nós estamos sofrendo hoje, na nossa sociedade, é consequência de decisão que alguém tomou lá atrás. E nós estamos tentando mudar isso, tentando fazer com que a nossa sociedade seja uma sociedade mais justa, uma sociedade mais livre, onde a opressão e o que acontece com países, por exemplo, como a Nicarágua, né? Que está lá reprimindo as religiões, as igrejas, fechando igreja, prendendo padre e tal. Como em todo país comunista, eles fazem. Então,
eu digo, hoje eu tenho que falar hoje, porque Deus já vem me ministrando. Próximo domingo é o dia das crianças, né? E aí eu não vou ter oportunidade de falar para vocês antes de vocês votarem. Glória a Deus. O projeto é no Brasil. Eu não tenho medo da igreja ser perseguida, porque no dia que chegar a hora, ela vai ser perseguida, não tem jeito. Mas eu, como filho de Deus, eu quero participar, quero dominar sobre isso, porque eu tenho a liberdade de optar pelo que é bom e pelo que é mal. Eu tenho a liberdade. O povo, antes diluvianos, eles optaram por caminho mau. Desobedecer a Deus, pela sua própria vontade, pelos seus próprios objetivos, não é? E não tentaram conhecer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que nós tenhamos uma vida de paz. A Bíblia diz que nós precisamos lutar para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada. Uma vida quieta e sossegada. A vida quieta e sossegada só é possível quando você está buscando conhecer a vontade de Deus. Se aparece alguém lá no poder que teme a Deus, que reconhece Deus, que defende os princípios cristãos, como é que eu vou votar nele? Como é que eu não vou votar nesta pessoa? Enquanto que o outro está defendendo o oposto, está defendendo o corte da imprensa, está defendendo o aborto, está defendendo, não é, os males, os valores morais. Eles não estão nem aí para isso, eles só querem estarem no poder. Estão defendendo a sua miséria, porque eles não querem que você cresça, querem que você continue miserável. Porque você sendo miserável, ele diz aqui, está aqui um auxíliozinho para você. Aí você diz, o governo é muito bom, me dá uma ajuda. Glória a Deus. Eu não morri de fome porque o governo me deu. Essa é a história do comunismo, onde o Estado se torna grande e o povo dependendo do Estado. Ao invés de ser o contrário, estimular você a crescer, a desenvolver, a viver a sua própria vida, né? E a ser próspero. Não. Eu sei que vocês escutam muita coisa, independente dos erros do de cá, porque nenhum é perfeito, isso é fato, isso não vem o caso. Eu estou falando de uma questão moral, espiritual e de liberdade, que o Senhor nos deu como filho de Deus a condição, a autoridade e a inteligência para decidir entre o bem e o mal. Não estou falando entre o perfeito e o imperfeito, não, porque nós, como filhos de Deus, somos imperfeitos, mas o Senhor não está preocupado em primeiro lugar na minha perfeição, e sim na minha consciência de quem eu sou. Estou procurando ser igual ao meu pai, para ser tal pai, tal filho, não é assim? Então, eu não sou perfeito, mas o Senhor me ama mesmo assim. Eu não sou perfeito, mas o Senhor resolveu me entregar a sua vida para dizer assim, agora eu te vejo como um perfeito só porque você acredita em mim, porque você quer conhecer a minha vontade. Isso é o que interessa, conhecer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós vivamos uma vida de paz e de alegria, adorando a Ele. Infelizmente, muitos cristãos só serão verdadeiros cristãos se houver uma perseguição. Ai, que tristeza. Você não sabe desfrutar da liberdade. Aliás, a Bíblia até diz assim, olha, o Senhor nos chamou para a liberdade. Não usemos, pois, da liberdade para dar ocasião à carne. Olha só a linha tênue que nós andamos. Quando você é perseguido, aí você diz assim, eu estou disposto a ir até morrer. Aí revela que você é um cristão. Mas quando vocês, irmãos, você pode ficar à vontade aí na presença de Deus. Aí você, o negócio está tão sem graça. O negócio é emoção, é adrenalina, né? Se vocês querem adrenalina, eu prefiro viver nessa paz, sabe o que é? Eu prefiro viver na paz e me alegrar com isso, né? É muito interessante, né? O que acontece? Hoje eu ouvi uma história muito interessante que eu vou contar aí só para encerrar, viu? Nós, como filhos de Deus, temos o poder de manifestar a vontade de Deus. O irmão contando hoje falando para os jovens, aquele negócio da pegação, não sei o que, né? No namoro, não sei o que. E aí, os dois crentes,
Aí o rapaz disse: eu vou para casa da minha namorada, naquela endemoniada, porque ela, né, me provoca, né? E aí, e ela fica lá também naquela preocupação, lá vem aquele endemoniado que me provoca todas as minhas sensações e tal, né? E fica aquele moído, né? E aí se encontra e aquela coisa toda, e quando um vai embora, eu fico aquele sentimento de culpa, né? Meu Deus do céu, tem que jejuar 5 dias, uma semana, pedir perdão a Deus, que eu não devia ter apertado tanto, né? Não devia ter me comportado assim, o assado, né? Aí ela fica para lá também, com aquele sentimento de culpa terrível, aquela coisa toda. Esse é o sentimento do servo. Mas já imaginou se eles pensassem assim? Porque na verdade assim, as nossas vontades, elas são ofuscadas mediante o conhecimento da vontade de Deus, e não no desejo de fazer alguma coisa para agradar a Deus. Quando nós queremos fazer alguma coisa para agradar a Deus, aí há uma frustração terrível. Meu Deus, eu não consegui. Ai meu Deus, agora eu tenho que jejuar, tenho que fazer alguma coisa para que Deus me aceite de novo. Mas quando nós reprimimos a nossa vontade, como diz o apóstolo Paulo, nós mortificamos nosso corpo, nossos desejos, em função da vontade de Deus, aí a coisa muda. Aí já imaginou se o rapaz diz assim: eu vou lá para a casa daquela moça, mas hoje ela vai ver o que é um filho de Deus. Eu vou mostrar para ela, se ela é, né, tentada, ou seja, me provocar com aquelas situações e tal, me apertar forte, por exemplo, eu vou mostrar para ela quem é um filho de Deus. Vou revelar para ela, porque essa é a visão. Não condenar o outro, nem eu me condenar, mas é o compromisso de que eu sou filho de Deus e consciente da vontade de Deus. Eu vou revelar para o meu próximo que eu estou firme. Aleluia. E não chegar lá e não conseguir, né, resistir, né? Aquelas coisas tão gostosas, né? Tão boas, né? Mas eu vou mostrar como filho de Deus. Vou mostrar para ela quem é o filho de Deus. Aí já pensou, ela está em casa também. Aí pensa assim: aquele camarada me deixa, né, nas nuvens, mas hoje eu vou mostrar que eu sou uma filha de Deus. Aleluia. Aí o sentimento muda. Então os dois se encontram, os dois colocam o Espírito Santo no namoro, não é assim? Os dois se respeitam. Eu passei por umas situações difíceis, irmão, na época eu estava solteiro. Teve situações que eu digo assim: o negócio aqui, se eu apertar o dedo aqui, vai embora, o negócio vai embora. Mas eu chegava e dizia: minha irmã, eu desejo no meu coração ser fiel a Deus, e eu não quero passar além, né, do beijinho, nada disso, quero ficar só nessa. Aí depois eu fico pensando assim: puxa, você devia ter aproveitado, meu irmão, seria legal demais. Era mesmo, devia ter aproveitado. Mas aí eu estava no meu coração: eu quero mostrar para ela que eu sou um filho de Deus. Aleluia. Aí eu dizia para ela, eu sentava e conversava assim: olha, o Senhor nos chamou para nós sermos puros, fiel. Muito embora tivesse com o coração, né, assim, era uma consciência assim. Em muitas situações eu fracassei, irmão, porque eu não coloquei a vontade de Deus em primeiro lugar. Entende? Então eu fracassei. Aí depois eu saí o quê? Meu Deus, aí me ajoelhava morrendo de vergonha do Senhor. Ai, Jesus, me perdoe porque eu fracassei. Mas teve um momento que Jesus disse: não, agora mostre que você é crente, mostre que você é filho de Deus. Não que é mais crente que o outro, mas mostre que é filho de Deus. E se eu apertasse o negócio desandava. Mas eu digo: não vou apertar nada não, né? Apertar o botão não, deixa quieto, porque esse negócio vai desandar. E eu fico feliz porque em alguns momentos o Senhor me deu a graça de escutar a sua vontade, ouvir a sua voz, né? Ouvir a sua voz. E aí foi maravilhoso. Então, querido, nós estamos vivendo um momento importante. E nunca os filhos de Deus, eu vi alguém dizendo assim: eu nunca vi um negócio desse, quando os evangélicos se levantaram e se envolveram com a política, uma coisa absurda. Por que absurda? Estão tudo endeusando o cara. Eu digo: em nome de Jesus,
Graças a Deus que a igreja do Senhor está acordando, como consciente que é filho de Deus, e Deus deu a eles o poder, a autoridade de dominar sobre a terra e dominar segundo a justiça, aleluia, conhecendo a vontade de Deus, conhecendo a verdade é que nos liberta, e isso é tremendo. Então eu desejo a vocês que estão nos vendo pela TV Vivendo Nações, pelo YouTube, e todos que nos acompanham, se você tinha alguma dúvida, pense, o Senhor lhe criou, Ele deu autoridade para que você domine sobre toda a sua criação. E se você escolhe alguém que não está alinhado com esse pensamento, que é a justiça, que é a paz, que é o amor, que é a moralidade, não é? Então, espero que o Senhor tenha lhe abençoado. Deixe Deus ministrar no seu coração. O Espírito Santo venha operar poderosamente no seu coração. Você dizer: eu vou votar no Brasil. Eu não vou votar em José nem Maria, não vou votar no Brasil. Porque eu quero que a nossa nação seja uma luz para as outras nações. Eu não quero que o nosso país seja inundado por um regime que seja contrário a Deus, contrário à vontade de Deus, que queira oprimir os seus filhos. Não, eu vou me colocar na posição dos filhos de Deus. E não pensar no seu umbigo, na sua esmola, na esmola que você recebe do Estado. Ah, fulano foi muito bom, não sei o que e tal. Em nome de Jesus, crê que Deus é quem lhe dá a vida, quem lhe dá o alimento, quem lhe dá o sustento. Não confie nem em Lula, nem em Bolsonaro, não confie em ninguém, confie em Deus. Mas tome uma atitude, uma postura como filho de Deus, sabendo que você pode contribuir com a paz do seu país, com a liberdade do nosso país, com a manifestação do poder de Deus através da sua ação